O som chegou antes de tudo. Antes da imagem, antes do cheiro do hospital, antes mesmo da noção de tempo. Era um bip contínuo, seco, impiedoso, repetindo-se com a frieza de uma sentença. Bip, bip, bip. Cada ruído do monitor cardíaco parecia escar a alma de Heitor Vasconcelos, um homem acostumado a mandar em conselhos de administração, a decidir o destino de empresas com um aceno de cabeça, a comprar silêncio, velocidade e obediência com a mesma facilidade com que outros compravam pão. Mas naquele quarto esterilizado, cercado por máquinas e médicos, toda a sua fortuna valia menos do que um segundo de ar entrando nos pulmões da sua filha. A suíte pediátrica do hospital mais caro da cidade parecia uma contradição ofensiva. Havia poltronas de couro creme, um painel de madeira nobre na parede, uma televisão silenciosa de tela gigantesca e uma janela panorâmica de onde se podia ver a cidade inteira cintilando sob o fim da tarde. Era um quarto feito para milionários adoecerem sem perder a ilusão de controle. Mas a morte não se impressionava com mármore importado. A morte atravessava vidro blindado, passava por portas automáticas, sentava-se à beira da cama sem pedir licença. No centro daquele luxo silencioso, Alice, de 6 anos, jazia imóvel sob os lençóis brancos. Tão pequena, tão absurdamente pequena no meio de tantos fios, tubos e alarmes. O cabelo castanho claro, antes cheio de vida, estava espalhado no travesseiro como se alguém tivesse derramado seda sobre o tecido. Seus lábios tinham perdido a cor e sua pele exibia aquela transparência cruel que faz uma criança parecer mais frágil do que o mundo consegue suportar. Havia um catéter no braço fino, sensores no peito, oxigênio junto ao nariz, uma máquina bombeando medicamentos com um ritmo que mais parecia a contagem regressiva de uma bomba prestes a explodir. Heitor estava de pé ao lado da cama, mas seu corpo parecia não lhe pertencer. O terno preto impecável, o relógio suíço, os sapatos que brilhavam sob a luz fria do teto, tudo aquilo agora parecia a fantasia de um homem que já não existia. Seus olhos estavam fundos. A barba por fazer denunciava que havia horas, talvez dias, que ele não sabia mais o que era dormir. A mão direita apertava a grade metálica da cama com tanta força que os nós dos dedos haviam ficado brancos. Respira, meu amor, ele sussurrou, inclinando-se até quase encostar a testa na mão da menina. Só mais um pouco, só mais um pouco. O papai está aqui. Mas a palavra pai, naquele instante, soava pequena e inútil, porque um pai de verdade salva. Um pai de verdade arranca o perigo da frente do filho. Um pai de verdade não fica olhando uma criança definhar enquanto médicos trocam olhares discretos, se evitam dizer em voz alta aquilo que já sabem. A porta do quarto se abriu com ruído contido, e o Dr. Samuel Albuquerque entrou acompanhado por 2 enfermeiras e um especialista da equipe de transplantes. O silêncio deles foi o primeiro golpe. Nenhum deles trazia no rosto o alívio que Heitor procurava como quem procura água no deserto. O médico-chefe aproximou-se da cama, analisou os monitores, consultou rapidamente o tablet nas mãos de uma enfermeira e depois ergueu os olhos na direção de Heitor. Havia piedade no rosto dele. E Heitor odiou aquela piedade mais do que teria odiado uma ofensa. E então, disse Heitor, a voz rouca, cortando o ar antes que o médico falasse. Onde está? Samuel demorou meio segundo a mais do que devia. Aquele meio segundo já bastou para espalhar o terror pelo quarto como gás invisível. O órgão não chegou. Senhor Vasconcelos, disse o médico, mantendo a voz baixa, profissional, quase gentil demais. O avião de Curitiba foi impedido de decolar por causa da tempestade. Ainda assim, a compatibilidade era parcial. Mesmo que chegasse, a chance de rejeição seria muito alta. Heitor deu um passo para trás, como se alguém tivesse atingido no peito. Olhou para o médico como se não compreendesse a língua que acabará de ouvir. Não, ele murmurou. Não, você não está entendendo. Eu não perguntei o que aconteceu com o avião. Eu perguntei onde está a solução. As enfermeiras baixaram os olhos. O especialista da equipe de transplantes cruzou os braços, tenso. Samuel respirou fundo. A insuficiência hepática dela avançou mais rápido do que previmos. Os níveis de toxina no sangue subiram de forma crítica. O coração está sobrecarregado. Os rins já começaram a entrar em falência também. Se não conseguirmos estabilizá-la e iniciar o procedimento em até 30 minutos, o corpo dela não vai resistir.
30 minutos. A frase pairou no quarto como uma lâmina suspensa. Não era uma estimativa médica. Era uma execução marcada. Heitor riu. Uma risada curta, sem humor, a risada de quem está a um passo de quebrar por dentro e só não caiu ainda porque o choque mantém em pé. 30 minutos, ele repetiu, olhando em volta como se esperasse que alguém desmentisse aquilo. Eu tenho empresas em 4 países. Eu tenho um helicóptero no terraço. Tenho gente em Brasília, em Nova York, em Genebra. E você está me dizendo que a minha filha tem 30 minutos de vida? Estou dizendo que precisamos de uma compatibilidade perfeita para ganhar tempo, respondeu Samuel. Uma transfusão específica, de um perfil sanguíneo raríssimo. Sem isso, o transplante nem sequer poderá começar. Então procurem, gritou Heitor, e sua voz explodiu contra as paredes luxuosas do quarto. Abram esse hospital. Fechem as portas. Testem todo mundo. Pacientes, médicos, seguranças, motoristas, qualquer pessoa. Eu pago 10 milhões agora. 20, 50. Eu compro esse maldito hospital inteiro se for preciso. Alice se mexeu levemente na cama, como se até o som da voz do pai lhe pesasse no corpo. A máquina apitou mais rápido por 1 segundo. Uma das enfermeiras aproximou-se para ajustar a medicação. Samuel manteve-se firme. Dinheiro não cria compatibilidade genética, Sr. Vasconcelos. Heitor avançou um passo, os olhos vermelhos, brilhando de desespero e fúria. Então, para que serve o dinheiro? Gritou ele. Me diga, para que serve tudo isso? Para que serviu a minha vida inteira, se eu não consigo comprar nem meia hora para minha filha? A resposta não veio, porque ninguém naquela sala tinha coragem de dizer a verdade, que todo o império de Heitor Vasconcelos era inútil diante do corpo de uma criança se desligando. No canto mais distante do quarto, quase escondida atrás do biombo do carrinho de material de limpeza, havia outra presença. Uma mulher de uniforme azul desbotado, luvas amarelas, sapatos gastos, tão silenciosa que parecia parte da mobília. Chamava-se Dalva. Entrará ali 20 minutos antes para recolher o lixo, trocar o saco do cesto e passar um pano no banheiro privativo. Como sempre, ninguém havia olhado para ela mais do que o necessário. Pessoas como Dalva existiam na periferia do mundo dos ricos. Limpavam suas sujeiras, ouviam seus segredos, respiravam o mesmo ar sem jamais serem realmente vistas. Mas Dalva via tudo. Via o homem mais poderoso da cidade tremendo diante da cama de uma menina. Via os médicos disfarçando o fracasso com palavras técnicas. Via os monitores registrando a contagem regressiva da tragédia. E, sobretudo, via a criança. Os olhos de Dalva voltavam sempre para Alice com uma insistência estranha, quase dolorosa. Havia alguma coisa naquele rosto pequeno que lhe apertava o peito de forma inexplicável. Não era apenas pena. Pena ela já havia sentido outras vezes, em outros quartos, diante de outras dores. Aquilo era diferente. Era uma sensação desconcertante, um puxão invisível, como se seu coração reconhecesse alguma coisa antes da mente. Ela apertou o cabo do rodo com força, tentando afastar a impressão. Não era lugar para pensar. Não era lugar para sentir. Seu trabalho era limpar e sair sem fazer barulho. Heitor passou as 2 mãos pelo rosto e se afastou da cama, caminhando até a janela como um homem prestes a quebrar o vidro com o próprio corpo. A cidade lá fora continuava viva. Carros se moviam como se nada estivesse acontecendo. Pessoas saíam do trabalho, jantavam, riam, reclamavam do trânsito. O mundo seguia. E sua filha tinha 30 minutos. Vou ligar para a Europa, disse Heitor de repente, tirando o celular do bolso com movimentos bruscos. Tenho um médico em Londres. Tenho um laboratório na Suíça. Tenho contatos em Israel. Alguém vai resolver isso. Samuel não o impediu. Sabia que aquela era a última forma de dignidade que restava a homens como ele. Fingir que ainda estavam no comando. Enquanto Heitor disparava ordens em ligações frenéticas, prometendo cifras obscenas, ameaçando processar governos, oferecendo jatos corredores aéreos, Dalva baixou-se para recolher do chão uma embalagem vazia de gaze. Quando se ergueu outra vez, seus olhos passaram pelo braço da menina. A pulseirinha do hospital, frouxa no punho fino, tinha balançado com o movimento. E então ela viu uma pequena marca de nascença, redonda e escura, no lado interno do pulso de Alice. O ar sumiu dos pulmões de Dalva.
O saco de lixo escorregou de seus dedos e caiu sem fazer quase nenhum som, mas dentro dela foi como se um prédio tivesse desabado inteiro. Não, ela pensou, e o pensamento veio tão rápido e pareceu um soluço. Não pode ser. Seus olhos se arregalaram. O sangue fugiu do rosto. Ela deu um passo involuntário para a frente. Precisava ver melhor. Precisava chegar mais perto. Aquela marca, aquela pequena mancha escura no pulso esquerdo. Aquilo não era apenas uma marca. Aquilo era uma memória viva. Uma ferida aberta. Um sinal que ela conhecia mais do que conhecia a própria face no espelho. Heitor ainda berrava ao telefone, afundado no próprio pânico. Se eu tiver que trazer alguém do outro lado do mundo, eu trago hoje. Ouviu-se ele dizer. Hoje. Você está me ouvindo? Hoje. Samuel consultava os monitores, falava com a equipe sobre pressão, lactato, saturação, números que Dalva já não conseguia escutar. Tudo tinha virado ruído. Seu coração batia tão forte que parecia sacudir-lhe o uniforme. A menina respirava com dificuldade. O monitor seguia marcando o tempo. E Dalva sentia, com uma certeza que a apavorava, que aquele quarto estava prestes a revelar algo muito maior do que uma emergência médica. Ela largou o rodo. Deu mais um passo em direção à cama. E, naquele instante, antes que qualquer palavra fosse dita, antes que qualquer médico pudesse imaginar, antes que milionário percebesse que o impossível estava muito mais perto do que jamais sonhara, Dalva entendeu que a história daquela menina não começava naquele hospital. E que, talvez, os 30 minutos de vida que estavam ali se fossem também os 30 minutos que restavam para uma verdade enterrada há anos voltar à superfície. O som do monitor continuava marcando o tempo como um carrasco paciente. Bip, bip, bip. Cada segundo que passava parecia arrancar um pedaço invisível da vida de Alice, enquanto dentro do peito de Dalva algo completamente diferente começava a nascer. Não era esperança. Era medo. Um medo antigo, enterrado, que agora voltava com força suficiente para fazê-la tremer. Ela deu mais um passo em direção à cama. O coração batia tão alto que parecia impossível que ninguém estivesse ouvindo. As mãos, ainda úmidas pelo contato com produtos de limpeza, começaram a suar frio dentro das luvas amarelas. Seus olhos estavam fixos no pulso da menina, naquela pequena marca escura, perfeitamente redonda, como uma lua minúscula impressa na pele. Não pode ser, ela murmurou, quase sem som. Mas a memória não pede permissão. Ela invade e, de repente, Dalva já não estava mais naquele quarto de hospital. Estava deitada numa maca dura, num hospital público esquecido, anos atrás. As luzes eram fortes demais, o cheiro de álcool misturado com sangue impregnava o ar, e uma dor impossível rasgava seu corpo de dentro para fora. Gritos ecoavam, não só os dela. Outras mulheres, outros partos, outras histórias invisíveis acontecendo ao mesmo tempo. Segura, minha filha, a enfermeira dizia. Está quase. E então veio o choro. Um choro pequeno, frágil, mas vivo. Dalva nunca esqueceu aquele som, porque foi o som mais bonito que já tinha ouvido na vida. Ela tentou levantar a cabeça, tentou ver o rosto da filha. Viu apenas por segundos. Um corpo pequeno, ainda molhado, envolto em um pano improvisado. E no pulso esquerdo, aquela mesma marca, a mesma, perfeita, inconfundível. Minha filha, Dalva sussurrou naquele dia, com lágrimas misturadas ao suor. Minha luz. Mas a lembrança não terminava ali, porque logo depois vieram os homens. Homens de terno, homens que não pertenciam àquele lugar. Falaram com a enfermeira em voz baixa. Mostraram documentos. E então tudo ficou confuso. Disseram que havia uma complicação, que o bebê não estava bem, que precisariam levá-la para exames, que Dalva precisava descansar. Ela tentou protestar, tentou levantar, mas estava fraca, sedada, sozinha. Quando acordou horas depois, não havia mais choro nenhum. A cama ao lado estava vazia. Sua filha tinha desaparecido. Disseram que havia morrido. Disseram que era melhor não ver o corpo. Disseram muitas coisas. Mas Dalva nunca acreditou. Nunca. E agora, aquela marca, ali, naquela menina. O som de algo caindo trouxe Dalva de volta ao presente. Era o celular de Heitor, que havia escorregado da mão dele ao encerrar mais uma ligação inútil.
O milionário estava com os olhos vidrados, respirando de forma irregular, como alguém prestes a desabar. Ninguém está atendendo, ele murmurou, mais para si mesmo do que para os outros. Ninguém resolve nada. Ninguém faz nada. A equipe médica continuava trabalhando, mas já não havia a mesma urgência frenética. Havia algo pior. Uma aceitação silenciosa. Um preparo para o inevitável. Dalva sentiu o chão fugir sob os pés. Se fosse verdade, se aquela menina fosse. Não podia pensar assim. Mas o corpo dela já tinha decidido antes da mente. Ela arrancou lentamente as luvas amarelas, uma de cada vez, como se estivesse tirando uma pele antiga. As mãos tremiam. Deixou as luvas caírem no chão. Deu mais um passo, depois outro, até que estava ao lado da cama. Samuel percebeu o movimento primeiro. Senhora, por favor, disse o médico com firmeza. Preciso que a senhora se afaste. Mas Dalva não ouviu. Seus olhos estavam fixos no rosto de Alice agora. Tão perto que podia ver os cílios finos, a leve contração da respiração, a fragilidade absurda daquela vida. E então ela viu a curva do nariz, o formato da boca, algo ali, algo que não era coincidência. Heitor se virou bruscamente ao perceber a aproximação. O que você está fazendo? Ele disparou, a voz cortante como um chicote. Dalva não respondeu. Estendeu a mão, hesitante, como se tocar naquela menina pudesse quebrar alguma coisa invisível no mundo. Eu só. Não encosta nela, gritou Heitor, avançando com fúria. Não encosta na minha filha. Ele a empurrou pelo ombro com força. Dalva perdeu o equilíbrio e caiu contra a lateral da cama, o quadril batendo no metal com um som seco. Uma das enfermeiras deu um passo à frente, mas hesitou. Sai daqui, continuou Heitor, apontando para a porta. Isso aqui não é lugar para você. Vai limpar outro quarto. Vai fazer o seu trabalho. Mas Dalva não se levantou, porque ao cair, seu rosto ficou exatamente na altura do braço da menina. E agora não havia mais dúvida. A marca estava ali, perfeita, real, viva. O mundo inteiro pareceu parar. O som do monitor desapareceu. As vozes sumiram. Só existia aquela marca, e tudo o que ela significava. Dalva levou a mão à boca, tentando conter o grito que nascia no peito, mas não conseguiu conter as lágrimas. Elas começaram a cair, silenciosas, rápidas, incontroláveis. Heitor ainda gritava alguma coisa, mas já não importava. Nada importava. Por quê? Naquele instante, uma verdade impossível estava se formando com clareza absoluta dentro dela. Ela ergueu os olhos lentamente. Olhou para Heitor, mas não como uma funcionária, não como uma faxineira. Olhou como alguém que finalmente encontrou o que foi roubado. Essa marca, ela disse, a voz baixa, mas carregada de uma força que fez o ar do quarto mudar. Heitor franziu a testa, irritado. Do que você está falando? Dalva se levantou devagar. As pernas tremiam, mas havia algo novo na sua postura. Algo firme, algo que não estava ali antes. Ela apontou para o pulso de Alice. Essa marca, repetiu, com mais força. Heitor olhou por reflexo. Era apenas uma mancha de nascença. Ele já tinha visto aquilo 1000 vezes. Nunca significou nada. É só uma marca, ele disse, impaciente. Agora sai daqui antes que eu chame a segurança. Dalva respirou fundo. As lágrimas continuavam caindo, mas agora seus olhos estavam diferentes. Não havia mais apenas dor. Havia certeza. Não é só uma marca, ela disse. O silêncio caiu sobre o quarto. Até os médicos pararam por um segundo. Dalva deu mais um passo em direção a Heitor. E quando falou de novo, sua voz não era mais a de uma mulher invisível. Era a de uma mãe. Eu já vi essa marca antes. Heitor ficou imóvel, porque havia algo naquela voz. Algo que não combinava com aquela mulher. Algo que não podia ser ignorado. Dalva engoliu o choro. E então disse, eu vi essa marca no dia em que minha filha nasceu. O ar do quarto mudou. Heitor piscou, como se não tivesse entendido. O que você está insinuando? Ele perguntou, a voz mais baixa agora. Dalva não hesitou. Essa menina, ela disse, apontando para Alice, com a mão tremendo. Essa menina é minha filha.
O monitor apitou mais alto. Bip, bip, bip. Como se o próprio corpo de Alice estivesse reagindo à verdade que acabava de ser dita. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que parecia esmagar o ar dentro do quarto. Ninguém se mexeu. Ninguém respirou direito. A frase ainda ecoava nas paredes, nos monitores, no corpo de cada pessoa presente. Essa menina é minha filha. Heitor ficou parado, completamente imóvel, como se o cérebro tivesse se recusado a processar o que acabará de ouvir. Seus olhos foram lentamente da mulher à sua frente até a cama. Depois voltaram para Dalva, como se procurassem algum sinal de loucura, alguma incoerência, qualquer coisa que anulasse aquilo. Mas não havia nada. Só a verdade. Crua. Impossível. Perigosa. Você enlouqueceu, ele disse por fim. Mas a voz não tinha a mesma força de antes. Era uma tentativa fraca de recuperar controle. Isso é absurdo. Você não sabe o que está dizendo. Dalva deu mais um passo. Seus olhos estavam fixos nele, mas não havia agressividade. Havia algo muito mais forte. Havia dor acumulada por anos. Havia ausência. Havia busca. Havia noites em claro tentando entender um vazio que nunca foi preenchido. Eu sei exatamente o que estou dizendo, respondeu ela. O médico Samuel interveio, tentando conter o que claramente estava saindo do controle. Senhora, esse não é o momento para isso. A criança está em estado crítico. Precisamos focar. Não. Dalva interrompeu, pela primeira vez elevando a voz. E aquele não atravessou todos ali. Porque não era um não qualquer. Era o tipo de não que nasce quando alguém já perdeu tudo e não tem mais nada a perder. Eu procurei essa criança por 6 anos. Ela continuou, com a voz tremendo, mas firme. 6 anos olhando em hospital, em abrigo, em registro, em igreja, em qualquer lugar onde pudesse haver uma pista. Me disseram que ela morreu, que eu não podia ver o corpo, que era melhor assim. Heitor engoliu seco. Uma memória distante, enterrada sob camadas de dinheiro, decisões, silêncio começou a se mover dentro dele como um monstro acordando. Dalva continuou. Mas eu nunca acreditei. Nunca. Porque mãe sabe. Mãe sente. Ela apontou novamente para o pulso de Alice. E essa marca não existe igual em outro lugar. Minha mãe tinha. Eu tenho. E quando minha filha nasceu, ela também tinha. Heitor deu um passo para trás. O chão parecia instável. As paredes do quarto começaram a perder sentido. Porque agora não era mais só a fala de uma mulher desesperada. Era um padrão. Era uma linha. Era uma coincidência impossível. Isso não prova nada, ele disse, tentando se agarrar ao último fio de lógica que ainda restava. Isso não significa nada. Crianças têm marcas. Isso é comum. Dalva balançou a cabeça lentamente. Não como essa, respondeu. E então fez algo que ninguém esperava. Puxou a manga do próprio uniforme. Ali, no mesmo lugar, no mesmo ponto exato do pulso, a mesma marca. Heitor sentiu a faltar. O médico Samuel se aproximou, olhando com atenção. E, pela primeira vez, a equipe médica deixou de ser apenas espectadora. Porque aquilo não era mais uma discussão. Era evidência. O tempo, no entanto, não parou. O monitor de Alice disparou um alerta mais agudo. O ritmo cardíaco caiu. Uma das enfermeiras reagiu imediatamente. Pressão despencando. Saturação em queda. Samuel virou-se para a equipe. Precisamos agir agora. Mas Dalva deu um passo à frente. Eu sei como salvar ela, disse. Todos olharam, inclusive Heitor. O quê? Perguntou o médico. Dalva respirou fundo. O coração parecia querer sair pela garganta. Porque agora não havia mais volta. Meu sangue, ela disse. Silêncio. O médico franziu a testa. Que tipo sanguíneo você tem? Dalva respondeu sem hesitar. O negativo, subtipo raro. Eu lembro porque os médicos ficaram surpresos no parto. Disseram que era incomum. Muito incomum. Samuel congelou. Olhou para o tablet. Olhou para os exames de Alice. Olhou novamente para Dalva. E então a ficha caiu. É o mesmo perfil, ele murmurou. Uma das enfermeiras arregalou os olhos. Doutor, isso é praticamente impossível. Não é impossível, respondeu Samuel, agora completamente focado. É hereditário.
Heitor sentiu as pernas falharem. Olhou para Dalva, depois para Alice, depois para Dalva novamente. E, pela primeira vez, ele realmente viu aquela mulher, não como uma faxineira, mas como alguém que estava ali antes dele, muito antes. Se isso for verdade, ele sussurrou. Dalva não deixou ele terminar. Não é se for, ela disse. É. O monitor apitou mais forte. A criança estava piorando. Samuel tomou uma decisão. Preparem a transfusão agora. As enfermeiras correram. Equipamentos foram puxados. Luvas, seringas, tubos. O quarto voltou a entrar em caos. Mas agora era um caos com direção. Dalva subiu na maca ao lado, sem pedir permissão. Seu corpo tremia, não de medo, mas de tudo que aquilo significava, de tudo que estava sendo devolvido naquele instante. Se precisar tirar tudo, ela disse, olhando para o médico. Tira. Mas ela não morre hoje. Heitor caiu de joelhos. Literalmente. Ali, no chão frio do hospital. Diante da mulher que minutos antes ele havia empurrado. Diante da mulher que ele não enxergava. Diante da única pessoa no mundo capaz de salvar sua filha. Por favor, ele disse, com a voz quebrada. Me perdoa. Dalva não respondeu. Seus olhos estavam na menina. Sempre estiveram. A agulha perfurou sua pele. O sangue começou a correr. Vermelho, quente, vivo, atravessando o tubo transparente, indo direto para o corpo de Alice. O monitor oscilou. Depois estabilizou um pouco. Depois reagiu. Bip, bip, mais forte. A vida começava a voltar. Mas o preço começava a aparecer do outro lado. Dalva empalideceu. Seus lábios perderam cor. Seu corpo começou a enfraquecer rapidamente. Pressão caindo. Gritou a enfermeira. Samuel olhou. Ela não tem reserva, disse ele. Está desnutrida. Para, disse uma das enfermeiras. Não, respondeu Dalva, com dificuldade. Continua. Você pode morrer, disse o médico. Dalva fechou os olhos por um segundo. E quando abriu, havia uma calma assustadora neles. Eu já morri no dia que levaram ela de mim, disse. Agora eu estou só buscando minha filha de volta. O monitor de Alice continuava melhorando. O de Dalva começava a falhar. Heitor assistia tudo. Imóvel. Destruído. Entendendo, finalmente, o tamanho do abismo entre o que ele tinha e o que realmente importava. O dinheiro dele não podia salvar ninguém. Mas o sangue dela podia. E estava salvando. O corpo de Dalva tremeu. Sua cabeça caiu levemente para o lado. Os olhos começaram a perder foco. Pressão crítica. Gritou a enfermeira. Samuel tomou a decisão. Corta agora. O tubo foi retirado. Mas já era tarde. Dalva desmaiou. Sem resposta. O monitor dela entrou em colapso. Linha irregular. Depois quase reta. Reanimação. Gritou o médico. Enquanto isso, do outro lado, Alice respirou mais fundo. Seus dedos se moveram. A vida voltou. Mas a mãe estava indo embora. O som que dominava o quarto já não era mais o bip ritmado de antes. Era o caos. Ordens sendo gritadas, passos apressados, metal batendo, oxigênio sendo liberado, vozes sobrepostas tentando manter alguém viva. Mas, no meio de tudo aquilo, havia duas realidades acontecendo ao mesmo tempo. Na maca da direita, Alice respirava. Fraca, lenta, mas respirava. Na maca da esquerda, Dalva desaparecia. Sem cor, sem força, sem resposta, sem nada. O monitor dela emitia um som irregular, desesperado, como um coração tentando lembrar como se bate. Sem pulso radial. Gritou a enfermeira. Adrenalina. Agora. Respondeu Samuel, já posicionando as mãos sobre o peito dela. Heitor não conseguia se mexer. Estava encostado na parede, como um homem esmagado pelo próprio destino. Seus olhos iam de uma para outra. Vida, morte, vida, morte. Era simples, cruelmente simples. Aquilo não era mais medicina. Era troca. Dalva tinha dado o que faltava à filha. E agora o corpo dela cobrava o preço. Samuel começou as compressões. 1, 2, 3. O som das costelas cedendo sob pressão ecoou seco no quarto.
Heitor fechou os olhos por um segundo. Não conseguiu suportar. Carrega, disse o médico. Choque aplicado. O corpo de Dalva se arqueou. Caiu. Nada. Linha instável. De novo. Outro choque. Nada. Heitor caiu de joelhos novamente. Mas agora não era só desespero. Era culpa. Era consciência. Era verdade. Porque, naquele instante, tudo se encaixou. Os homens de terno. Os documentos. A adoção rápida demais. A história mal explicada. A criança perfeita que apareceu na sua vida no momento exato. Ele nunca questionou. Nunca investigou. Nunca quis saber. Porque, no fundo, era mais confortável não saber. E agora estava ali, assistindo a mãe verdadeira da sua filha morrer, para corrigir um erro que começou com ele. Não vai, ele sussurrou. A voz saiu tão baixa que parecia quebrar no ar. Não vai embora. Mas ninguém ouviu. Ou talvez ninguém pudesse fazer nada. O monitor de Dalva emitiu um som contínuo. Uma linha quase reta. Asistolia. Gritou alguém. Samuel parou por um segundo. Respirou fundo. Olhou para o rosto dela. E então, com uma decisão que não era mais só técnica, continuou. De novo. Compressões. Adrenalina. Oxigênio. Tempo. Mais alguns segundos roubados da morte. Heitor levantou o olhar. E, pela primeira vez na vida, rezou, sem saber como, sem saber para quem, sem saber o que dizer. Só pensou: leva tudo que eu tenho, mas não leva ela. O tempo passou, ou talvez tenha parado. Ninguém sabia mais. Até que, temos ritmo. A voz da enfermeira atravessou o quarto como um relâmpago. O monitor respondeu. Bip, fraco, mas vivo. Samuel recuou um passo. Ela voltou. Ele disse, ofegante, mas está muito instável, muito fraca. Heitor desabou. Não de dor, mas de alívio. Um alívio que vinha misturado com algo muito mais pesado. Consciência. Dalva foi levada às pressas para a UTI. O quarto ficou vazio. Silencioso, pesado. Heitor ficou ali por alguns segundos. Depois caminhou lentamente até a cama da filha. Alice estava diferente. A cortina voltado levemente. O peito subia com mais firmeza. A vida estava ali. De novo, ele estendeu a mão. Tocou o rosto dela. Quente, vivo, mas, pela primeira vez, aquilo não trouxe paz. Porque agora ele sabia o preço. E esse preço estava do outro lado daquelas portas. Horas depois, a noite caiu. O hospital ficou mais quieto, mas dentro de Heitor, nada estava calmo. Ele não saiu do corredor da UTI, não sentou direito, não dormiu, não comeu, só esperou. Esperou como alguém que finalmente entende que não controla nada. Até que as portas abriram. Samuel saiu, o rosto cansado, os olhos sérios. Heitor levantou imediatamente. Ele começou, sem conseguir terminar. O médico respirou fundo. Ela sobreviveu. As pernas de Heitor quase falharam. Mas ela está em coma. O corpo entrou em colapso total antes de estabilizar. Ela perdeu muito sangue. Está extremamente fraca. As próximas horas vão decidir tudo. Heitor assentiu. Mas algo dentro dele já tinha mudado. Ele não perguntou mais sobre dinheiro. Não perguntou sobre tratamento VIP. Não perguntou sobre custo. Só disse, eu vou ficar. E ficou. Na manhã seguinte, Alice acordou. Devagar. Confusa. Fraca. Mas acordou. Papai. Ela sussurrou. Heitor chorou. Sem vergonha. Sem controle. Mas, quando ela perguntou, onde está a senhora que me ajudou? Ele travou. Olhou para a porta, para o corredor, para a UTI, e disse, ela está lutando por você. Dias depois, Dalva abriu os olhos, lentamente, como alguém voltando de um lugar distante. Heitor estava ao lado, não como milionário, mas como homem. Ela olhou para ele. A menina, ela disse, está viva, respondeu ele. Você conseguiu. Dalva fechou os olhos. Uma lágrima escorreu, mas, quando abriu de novo,
Tudo estava diferente. Sem luxo, sem máscaras, sem mentira. Traz ela, ela sussurrou. E ele trouxe. Alice entrou. Devagar. Olhou. Se aproximou. E, sem medo, abraçou. Dalva chorou. Como mãe. Como alguém que finalmente encontrou o que nunca deixou de procurar. Heitor assistiu. Em silêncio. Sabendo que, naquele momento, ele não era o centro. Nunca foi. Semanas depois, o hospital ficou para trás. A cidade ficou para trás. A vida antiga ficou para trás. Heitor vendeu. Cancelou. Saiu. Não por obrigação, mas porque finalmente entendeu o que realmente importava. Um ano depois, o som não era mais de máquinas. Era de riso, de vento, de vida. Uma casa simples. Um quintal. Uma mesa. 3 pessoas. Sem luxo. Sem poder. Mas completas. Heitor olhou para Dalva. Depois para Alice. E sorriu. Porque, pela primeira vez, ele não tinha tudo, mas tinha o que importava. Fim. Você chegou até aqui. E se essa história mexeu com você de alguma forma, deixe o seu like. Eu sei que tem muita gente que sente, mas não fala. Então comenta aqui embaixo o seu nome e de onde você está assistindo. Eu gosto de ler cada história de quem acompanha. E se você quer mais histórias assim, de verdade, de dor e de recomeço, se inscreve no canal agora e ativa o sininho. A gente se encontra na próxima história.